Olá a todos e bem-vindos de volta ao Lost Genre Reddit Stories. Este post é do subreddit Relationship Advice e foi feito pela usuária Shellyfish04. Devo, eu, mulher de 27 anos, contar ao meu noivo, homem de 29 anos, que fiquei decepcionada com o pedido de casamento ou levo isso para o túmulo? Meu noivo e eu já tínhamos combinado ficar noivos este ano, então eu já esperava. Eu nunca tive um pedido de casamento dos sonhos em mente, só algumas coisas que eu absolutamente não queria, como em casa no sofá, em outra ocasião especial, etc. Eu sempre disse, só quero algo que mostre que ele me conhece e se importou em planejar isso, e então seria perfeito, não importa como. No início ele estava muito animado e cheio de ideias. Foi o que minha amiga me disse, pois ele falava tudo com ela. Muitas ideias não deram certo por um motivo ou outro e ele começou a ficar realmente estressado com isso. Eu disse para ele ir com calma porque ele continuava voltando com essas ideias enormes e absurdamente caras, e eu falei que não preciso desses gestos grandiosos porque isso não faz parte de quem eu sou. Achei que sugerir algumas ideias poderia ajudá-lo a seguir um bom caminho. Reservar um tour privado pela nossa casa de ópera, ir a esse concerto à luz de velas onde acendem 1000 velas, fazer um ensaio fotográfico temático para mim e transformar isso em um ensaio de noivado, etc. Enfim, foi meu aniversário recentemente e para o meu aniversário eu quis ir a esse show de burlesco com jantar. Basicamente, você tem um jantar de 4 pratos e entre cada prato acontecem as partes do show. O show foi incrível, os artistas eram deslumbrantes e eu poderia falar sem parar sobre o quanto amei o espetáculo. E depois da sobremesa, antes do último show, ele se ajoelhou e pediu minha mão em casamento. Eu sempre achei que iria chorar e repetir sim várias vezes, mas fiquei tão surpreso. Tudo parecia surreal e eu odeio admitir, mas fiquei tão decepcionado naquele momento porque fui eu quem sugeriu o show. Era meu presente de aniversário, então nem era algo à parte. E uma das poucas coisas que eu pedi foi que não quisesse que estivesse ligado a nenhuma outra ocasião, especialmente ao meu aniversário. O aniversário do meu irmão é perto do meu. Nós nunca conseguimos comemorar separadamente, por isso faço questão de separar ocasiões especiais. Além disso, fui eu quem fez a reserva e organizou tudo, e ele nem sequer procurou saber o que íamos fazer, porque ficou super surpreso quando os artistas começaram a tirar a roupa. Depois ele me contou que só tomou a decisão na noite anterior, porque achou que já estávamos bem vestidos e seria uma boa oportunidade. No começo achei que não era nada demais, mas depois meu amigo me contou sobre todas as outras sugestões que ele deu, que teriam sido tão atenciosas e perfeitas. Agora as pessoas perguntam como ele fez o pedido e tento ser positiva, mas basicamente ele usou algo que planejei para meu aniversário e transformou em um pedido de casamento. Além disso, havia mulheres seminuas por toda parte, eu não sei o que fazer. Eu me sinto péssimo e ingrato e parte de mim acha que eu deveria simplesmente superar isso porque, no final das contas, nós nos amamos e vamos nos casar, e isso deveria ser a única coisa que importa. Agora sei que as pessoas vão descobrir e parar de perguntar. Ainda terei que responder essa pergunta mais algumas vezes. E eu consigo sentir meu corpo ficando tenso e meu rosto travando. E eu percebo minha voz ficando com um tom falso quando perguntam se era isso que eu queria e acho que ele não percebe. Mas eu percebo que toda vez que conto essa história, fica cada vez mais difícil ignorar esse sentimento. Então, eu não sei o que fazer. Eu sei que dizer pra ele que fiquei decepcionado deixaria ele muito, muito triste e eu não quero isso. Mas eu sinto que logo posso chegar ao ponto em que, se mais uma pessoa me perguntar como ele pediu em casamento e se foi o momento mais feliz da minha vida, eu vou simplesmente começar a chorar. E se isso acontecer, vai ser ainda pior. Preciso urgentemente de uma perspectiva externa, por favor. Bem, OP, eu concordo com você até certo ponto. Entendi que você disse que queria um pedido nessa linha. Ele tinha ideias, mas você não gostou de como ele fez o pedido. Mas o que eu estou entendendo do seu post é que o que você mais odeia em tudo isso é que você não vai poder contar a história do jeito que gostaria de contar. E a minha pergunta é, por que essa história é tão importante? Quero dizer, ele não te desrespeitou. Ele parece ser um cara legal com você e você o ama muito. Tenho certeza de que ele não fez isso por maldade ou para ignorar seus sentimentos. Ele teve várias ideias que você gostou, mas que não deram certo. Agora você pediu uma perspectiva, então aqui vai a minha. Pessoalmente, eu não me importaria nem um pouco com o que as outras pessoas pensam sobre a forma como eu pedi alguém em casamento ou como outras pessoas fizeram isso. O importante é que duas pessoas que se amam agora estão comprometidas a se casar.
Outra coisa é que você tem que ser honesto com seu noivo, porque isso é uma das maiores bases de um casamento, honestidade. E o que vocês acham? Comentem aí e agora vamos aos comentários da comunidade. Certo, Structure 8985 diz: quero dizer, se você pediu especificamente para ele não fazer isso no seu aniversário e ele fez mesmo assim, provavelmente não é tanto sobre o pedido em si, mas mais sobre não se sentir ouvida. Se isso acontece sempre no seu relacionamento, conversem, pois você pode acabar guardando ressentimento se não resolverem. Vocês vão se casar, o que significa uma vida de conversas difíceis pela frente. No entanto, se você está chateada principalmente porque acha que a forma como ele poderia ter pedido em casamento renderia uma história melhor, não há nada a ganhar trazendo isso à tona com ele. Você precisa realmente identificar exatamente o que está te incomodando tanto, caso decida que quer conversar sobre isso. Trillium Summer diz: eu diria para você parar um momento e se perguntar se o pedido dele é um exemplo de como ele costuma agir ou se foi algo fora do comum. Ele normalmente fala sobre as coisas e depois não cumpre? É você quem sempre faz os planos? E ele normalmente nem presta atenção nos planos que você faz? Ele pensa nas coisas ou só faz tudo de última hora, sem pensar muito? Ele costuma criar expectativas em você sobre alguma coisa e depois não cumpre. Ele normalmente não te escuta quando você pede para ele fazer ou não fazer algo, e coisas assim, tanto em relação a coisas maiores quanto a coisas mais mundanas. Basicamente, ele só ficou sobrecarregado com o pedido e então decidiu finalmente tomar uma atitude ao invés de continuar analisando demais e pensando demais sobre o pedido. Ou ele costuma depender de você para fazer planos, deixa de cumprir com as coisas e ignora seus desejos. E esse pedido é só o mais recente de uma longa lista de problemas que você ignorou até que fosse algo grande o suficiente para te incomodar? Se foi uma exceção e ele só se sobrecarregou e foi em frente com o pedido, acho que você deve encontrar um jeito de superar isso. O pequeno erro no pedido de casamento é fichinha. Mas se isso for só mais um de muitos casos em que ele faz algo parecido, você precisa repensar se quer lidar com isso pelo resto da sua vida. Ou até ele te irritar tanto que você acabe se divorciando. E a autora responde: é meio que um padrão, mas essa é a primeira vez que isso me incomoda. Ele sempre tem essas grandes ideias, seja o pedido de casamento, uma viagem ou até mesmo o jantar de Natal, mas normalmente ele cria expectativas tão altas que as coisas não saem do jeito que ele queria. Aí ele se decepciona e se sobrecarrega, mas geralmente estou lá para ajudar e trazê-lo de volta à realidade. Eu tento fazer acontecer da melhor forma possível e encontrar maneiras de dar vida à visão dele, mesmo que não fique perfeito. Eu não me importo de fazer isso e adoro que ele se importe tanto com as coisas a ponto de querer torná-las especiais, e isso funciona bem pra gente, já que eu sou super organizada no geral. Mas esse também é o ponto. Eu estou sempre no controle de tudo, e de novo, mesmo que eu não me importe, o pedido de casamento era a única vez e a única coisa na minha vida em que eu disse que não queria ser a pessoa no controle disso. E Bárbara Millicent diz: qual é o resultado que você espera? Você quer uma segunda chance, um pedido de desculpas, que ele mesmo planeje uma noite especial? Eu acho que é sempre melhor ser honesto, mas também acho que se você vai reclamar com ele sobre o pedido de casamento, precisa estar pronto para dizer o que quer que ele faça a respeito disso. Meu marido me pediu em casamento ao lado de uma lixeira de verdade durante as férias. Nunca vou entender por que ele escolheu esse lugar. Quando tivemos uma semana inteira com lugares melhores, mas ele fez questão de que alguém tirasse fotos e eu realmente gostei da minha roupa. Então tem isso. Ele geralmente é tão bom nessas coisas. Acho que o estresse realmente pegou ele. Fiquei um pouco decepcionado no começo, mas olhando agora, só alguns anos depois, acho engraçado. Acho que os filmes e as redes sociais realmente mudaram nossas expectativas em relação a essas coisas e fizeram a gente acreditar que tudo precisa ser perfeito. A gente precisa ter uma reação emocional, etc. É fácil se deixar levar por isso. E a repórter ansiosa 601 diz: se você não consegue ter essa conversa um pouco desconfortável, mas que não é o fim do mundo com ele, como acha que vai lidar com conversas difíceis no casamento ou com o planejamento maluco do casamento? Às vezes, ser honesto vai machucar outra pessoa, mas não tanto quanto segurar a mentira vai te machucar. Eu contaria pra ele, mas de forma casual, se possível. Não precisa necessariamente ser uma conversa longa e complicada. Bem, de diferentes pontos de vista, a comunidade basicamente está dizendo para a OP que sim, ela deveria ter essa conversa de forma aberta e honesta. Então agora vamos para a atualização para ver como essa história termina. Primeiro, obrigado a todos que interagiram com minha última postagem, isso realmente me fez refletir.
Eu acabei conversando com meu noivo e sou muito feliz por ter feito isso, porque foi incrível. Como muitos sugeriram, comecei dizendo o quanto estar noivo e poder me casar com ele significa para mim, e que estou muito empolgado para esse próximo capítulo das nossas vidas. Mas que tem algo que tem me incomodado um pouco. Eu continuei dizendo como fiquei decepcionado por ter sido eu quem planejou a atividade e que pedi especificamente para que não fosse ligada a outra ocasião especial. E que tenho certeza de que ele não quis fazer nada de mal, mas que eu precisava desabafar para conseguir superar isso. Na verdade, ele riu, não por deboche, mas de forma genuína, dizendo que pelo modo como fui preparando ele para a conversa, pensou que algo sério havia acontecido. Ele disse que entende totalmente o meu ponto de vista e que muitos de vocês estavam certos ao dizer que ele pensou que eu estava muito empolgado para o evento. Ele pensou que seria o final perfeito para uma noite perfeita, mas entende que isso poderia parecer que ele só aproveitou o meu planejamento. Sobre a questão do aniversário, ele disse que como o evento não era no meu aniversário de fato, mas 2 dias antes, como faríamos uma festa de família para mim e meu irmão no próprio dia, ele achou que estaria tudo certo. Mas olhando para trás, ele agora percebe que poderia ter concluído por conta própria que ainda estava ligado ao meu aniversário e pediu desculpas por isso. Outro motivo para essa decisão espontânea é que fomos convidados para casamentos em junho, julho, agosto e setembro, 3 dos quais exigem que a gente viaje, e ele não queria que o pedido de casamento parecesse apertado entre esses compromissos. Depois falamos sobre as outras ideias dele. Algumas eu já conhecia, outras eu ouvi pela primeira vez, e só de escutar todas essas ideias e perceber o quanto ele pensou nisso me fez sentir tão amada e especial. Ele também pediu que eu prometa falar sobre as coisas na hora, mesmo que seja desconfortável ou o tema magoar seus sentimentos, pois não devo protegê-los, mas sim buscarmos juntos uma solução. Depois de discutirmos as ideias dele e ele ouvir minha opinião, ele fez essa oferta. Para o nosso próximo aniversário, ele vai escolher e planejar uma das atividades para que possamos aproveitar como um encontro normal, sem a pressão do noivado. Estou realmente feliz que tudo tenha dado tão certo e que aquele peso que eu sentia simplesmente sumiu. Agora podemos aproveitar todo o processo juntos. OP, esse é um ótimo resultado. Você conversou abertamente com seu noivo sobre o que te incomodava e resolveram juntos. Desejo tudo de melhor para vocês. Muito obrigado por compartilhar e se cuide. Agora vamos ao próximo post, que também foi atualizado. Este post é do subreddit Relationship Advice e é do usuário Hefty Sprinkles, 5723. Sou mulher de 32 anos e acredito que a amante do meu marido de 40 está me perseguindo. Atualmente estamos separados depois que descobri que ele estava tendo um caso com a mesma pessoa há anos. Eu descobri pela primeira vez há 5 anos e nós resolvemos as coisas. Ele jurou que tinha terminado com ela e eu acreditei nele. Tivemos nosso último filho, menino de 4 anos, durante esse período. Desde o começo do ano, eu vinha recebendo mensagens no Facebook e no Instagram de contas sem seguidores me dizendo que meu marido estava tendo um caso. As mensagens diretas detalhavam as viagens que ele fazia com ela, como saíam juntos, tinham um filho e todos os amigos, mãe e irmãos dele a conheciam. Perguntava com frequência se ele ainda a via, e ele negava. Perdi a cabeça ao encontrar brincos e um prendedor de cabelo que não eram meus no meu carro depois que ele o pegou emprestado por um dia. Eu mexi no celular dele e vi que ele ainda estava com ela. Eles até tinham vídeos de sexo e ele ficava dizendo pra ela o quanto o sexo era melhor com ela, como ele a amava e queria ficar com ela. Está claro que ele criou sentimentos fortes por ela. Admitiu tudo, até a criança dos dois. Saí de casa e fui para a casa da minha mãe para dar um tempo. Estamos oficialmente separados há 1 mês. O problema agora é que a amante dele continua aparecendo nos lugares que eu costumo frequentar. O parquinho das crianças, a livraria onde compro material escolar e o lugar onde levo as meninas para arrumar o cabelo. Uma vez fomos tomar sorvete e eu poderia jurar que vi ela lá. Eu a conheço pelas fotos e vídeos deles juntos. Sinto que estou enlouquecendo. Como todos esses lugares são públicos, não posso fazer nada. Ela só senta e nos encara, o que me deixa desconfortável. Como lidar com isso? Não posso pedir que ela seja expulsa de um lugar público. Ela está sempre com a filha dela mesmo, então nunca parece estranho que uma mulher e a filha dela estejam no mesmo lugar que eu vou com meus filhos. Só falo com meu marido sobre as crianças e ainda não quero perguntar nada para ele.
Bom, OP, se eu fosse você, falaria com a ex. Essa é sua única opção de comunicação. Como disse, não dá pra confrontá-la em público, senão você parece um maluco. Ela pode simplesmente mentir dizendo que não está te perseguindo, que não te conhece e coisas assim. A não ser que você queira gastar tempo tentando documentar tudo pra talvez conseguir uma ordem de restrição, mas ela nem está te assediando. Ela só está aparecendo onde você está. Isso te deixa com poucas opções, e a principal seria conversar com seu ex e pedir pra ele dizer a ela para, por favor, parar de te seguir por aí. Ou a opção chata seria você procurar novos lugares para ir e nunca contar para ele sobre eles. Fora isso, suas opções são bem limitadas. O que vocês acham? Comentem aí. E agora vamos ver os comentários da comunidade. A usuária Wildlife Policy Chick diz que você não precisa de conselhos amorosos, mas sim de orientação jurídica. Comece pelo divórcio e depois trate da perseguição. Anote tudo. Hora do dia, data onde se seus filhos estavam com você, tudo isso. E fique longe das redes sociais. Nada de postar que vai ao salão X com as crianças ou algo assim. O advogado pode te orientar sobre a possibilidade de uma ordem de restrição temporária. Fale com o advogado imediatamente. Competitive Ninja 668 diz: eu provavelmente iria lá, começaria a conversar e deixaria a situação tão constrangedora que ela pararia, fazendo perguntas inapropriadas. Ela iria embora e não faria mais isso. Ikerra 33 diz: eu não ficaria surpreso se ele agora estivesse traindo ela e ela quisesse ter certeza de que não é com você. Quando a amante assume o papel principal, abre-se uma vaga para o cargo de amante. A maioria da comunidade votou por documentar tudo e buscar uma ordem de restrição. Agora vamos à atualização para ver como essa história termina. Obrigado pelos conselhos. Confrontei meu marido e ele disse que não é ela quem aparece nos lugares onde vou, mas sim eu quem frequento onde ela está. Meu marido levava as crianças para passear nos fins de semana, já que quase não está em casa nos outros dias. Eu cuido do leva e trás da escola, e ele das atividades divertidas. Ela sugeriu todos os lugares para onde ele levava as crianças e que agora eu levo, já que estão comigo. Lá ela compra seus livros. O parquinho era onde levava os sobrinhos antes da filha deles nascer. Ela recomendou o salão para ele, já que minhas filhas e ela têm o mesmo tipo de cabelo. Ele disse que ela costumava ir ao salão aos domingos depois da igreja, mas só recentemente mudou para os sábados quando eu levo as meninas. A sorveteria é aparentemente a favorita dela. Então é isso, meu marido idiota estava levando nossas filhas para os lugares favoritos da amante dele. Minhas filhas já adoram esses lugares e achar um salão para o cabelo da nossa filha perto de casa vai ser difícil. Ele não demonstrou nenhum remorso ao me contar isso, e ainda me lembrou que é um espaço público e que ela não cometeu nenhum crime. Vou ter que encontrar alternativas melhores. Não falamos desde a última vez, quando ele disse que ela sugeriu os lugares para onde leva as crianças, por isso ela também ia. Agora só falamos sobre as crianças. Levei meus filhos a um novo salão, a cerca de 1 hora do antigo. Agora ele levará as crianças para outros lugares nos fins de semana, então não preciso mais me preocupar em encontrar com ela. Nossa, só imagina essa conversa. Ela provavelmente pensou, por que a esposa dele está me seguindo? Tipo, esse cara não vale nada. Não só por causa da traição, quero dizer péssimo marido, mas também péssimo pai. Não fazia ideia de como cuidar dos filhos se não fosse pelas sugestões da amante. Que bom que você se livrou dele, OP. Espero que evite essa confusão. Te desejo o melhor, se cuida e obrigado por compartilhar. Agora vamos encerrar com uma postagem animada. Esse post é do subreddit Pet Revenge e foi feito pela usuária T-Blows. Eu garanti que ela batesse o dedinho do pé toda vez. Cresci dividindo o quarto com minha irmã, mas depois praticamente deixei de ter um quarto. Ela era extremamente bagunceira. O único carpete visível era um caminho estreito entre a cama dela, a cômoda e a porta. Ela pegava o carro que dividíamos sem avisar, roubava meu dinheiro, ficava sempre acordada e deixava o quarto insuportável. Com o tempo eu só entrava lá para trocar de roupa. Na maioria das noites eu acabava dormindo no porão, esperando meu pai terminar a rotina noturna de TV para finalmente conseguir um pouco de paz e silêncio. Eu chorei de frustração mais de uma vez, então quando minha irmã finalmente se mudou, eu fiquei empolgado. O quarto virou meu e era o maior da casa. Eu limpei o quarto de cima a baixo até não sobrar nenhum vestígio dela, mesmo ela tendo deixado um monte de tralha para trás. 2 anos depois, ela voltou a morar com a gente. Todo mundo na família ficou se perguntando, em silêncio, se eu devolveria o quarto. De jeito nenhum. Ela ficou com o quarto menor no fim do corredor, junto com o gato que ela trouxe para casa e que agora acorda todo mundo à noite enquanto ela sai para curtir a vida noturna.
A parte da vingancinha, ela ainda entra no meu quarto porque eu tenho os melhores espelhos da casa. Comecei, sem querer, a deixar coisas aleatórias no corredor fora do meu quarto. Nada prejudicial, só o suficiente para ela resmungar quando esbarra neles quando vai até os meus espelhos. Bom, OP, talvez um dia ela pare com os espelhos, mas por enquanto essa vingancinha está funcionando. E você ficou com um quarto grande. Obrigado por compartilhar, OP. E é isso para o vídeo de hoje. Muito obrigado por tirar um tempo para assistir. Agora, se você chegou até aqui no vídeo, eu presumo que você gosta dessas histórias que eu estou lendo. Aqui vão mais algumas que você pode gostar. Se não tiver tempo para assistir agora, salve para ver depois. Não se esqueça de clicar em inscrever-se.